Lívia ainda estava com o vestido de noiva quando ouviu a fechadura da suíte girar atrás dela. Não foi o barulho que a assustou. Foi perceber que, pela primeira vez naquele dia inteiro, não havia fotógrafo, advogado, parente ou funcionário entre ela e Augusto Ferraz. Ellie tirou o paletó, colocou sobre uma poltrona e afrouxou a gravata sem olhar para a cama. Lívia ficou em pé perto da janela, segurando o próprio pulso com tanta força que as unhas deixaram marcas na pele. Se você está esperando que eu finja que isso foi um casamento normal, não vai acontecer. Augusto ergueu os olhos. Ainda bem, eu também não tenho energia para fingir. A resposta a desmontou por um segundo. Durante 3 meses, ela ouvira todo tipo de história sobre ele. O milionário que nunca aparecia com mulher nenhuma. O homem de 36 anos que jamais tinha sido visto saindo de um hotel acompanhado. O herdeiro bonito demais, rico demais e estranho demais para que São Paulo aceitasse que não existia alguma coisa escondida. Alguns diziam que ele desprezava mulheres, outros juravam que Augusto nunca tinha tocado em nenhuma. Naquela noite, Lívia descobriria que a parte mais absurda dos boatos era justamente a verdadeira. Só que esse não seria o pior segredo dentro daquele quarto. E presta atenção nessa parte, porque Lívia entrou naquela suíte achando que tinha sido vendida para salvar a empresa do pai. Antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. A gente lê todos. E se você chegou agora, aperta inscrever, porque o que Augusto vai contar para ela muda completamente o motivo desse casamento. Lívia olhou para a porta. Eu vou dormir no quarto de hóspedes. Pode dormir onde quiser. Ela franziu a testa. Só isso? Augusto soltou o botão do punho da camisa. O que você esperava que eu dissesse? Não sei. Talvez que eu sou sua esposa agora. Talvez que existe alguma obrigação. Foi assim que todo mundo tratou isso desde o começo. Ele ficou parado. A mandíbula endureceu antes de responder. Não existe obrigação nenhuma nesse quarto. Lívia riu sem humor. Engraçado ouvir isso depois de assinar um casamento que eu não queria. Augusto não rebateu. Foi até um aparador. Serviu água e empurrou o segundo copo na direção dela. Ela não tocou. Não tenta ser gentil agora. Não tô tentando. Então o que você está fazendo? Tentando não piorar uma noite que já foi péssima para os dois. Foi a primeira vez que Lívia reparou que ele também parecia exausto. Não cansado da festa. Exausto de verdade. A camisa branca estava amarrotada perto da cintura e havia uma marca vermelha no pescoço onde a gravata tinha apertado durante horas. Ainda assim, aquilo não despertou pena. Ela tinha passado a tarde inteira sorrindo para desconhecidos, enquanto o pai repetia no ouvido dela que aquela cerimônia era a única coisa entre a família e a ruína. Augusto tinha tido a chance de dizer não, ela não? Para os dois? Lívia perguntou. Você ganhou uma esposa e resolveu um problema empresarial. Eu perdi minha vida, Ellie a encarou. Você acha mesmo que eu ganhei alguma coisa hoje? Não começa a bancar a vítima. Eu não banco vítima. Ótimo. Lívia pegou a pequena mala que uma funcionária havia deixado ao lado da cama, arregado. Quando passou por ele, Augusto falou baixo. Eu nunca fiquei com uma mulher. Ela parou por alguns segundos. Ouviu apenas o ruído distante dos carros na avenida. Virou devagar. O quê? Augusto apoiou as 2 mãos no móvel atrás de si. O boato que você ouviu é verdade. Lívia soltou uma risada curta, mais por nervosismo do que por achar graça. Você está me dizendo isso porque você entrou aqui com medo de alguma coisa que eu não vou fazer. E eu deveria acreditar. Ele levantou uma sobrancelha. Você acha que eu inventaria isso para impressionar alguém? Nesse ponto, ela quase sorriu. Quase. No seu meio vocês inventam coisa pior. Justo, a resposta veio rápida demais para parecer ensaiada. Lívia largou a mala de novo. Você nunca teve ninguém? Não, nunca. Lívia, se você perguntar mais 5 vezes, a resposta continua sendo não. Então por que casar?
Augusto desviou os olhos. Ali a primeira hesitação real daquela noite, ela percebeu. Por que casar comigo, Augusto? Ele pegou o copo, mas não bebeu. Porque o casamento precisava acontecer. Isso eu já sei. Não. Você sabe a versão que seu pai te contou. A garganta dela apertou. Qual versão? Que ele devia dinheiro ao meu grupo, que os bancos fecharam as portas, que eu aceitei impedir a execução das garantias em troca desse casamento. Foi exatamente o que aconteceu. Augusto olhou direto para ela. Não foi. Lívia demorou alguns segundos para reagir. Eu não estou brincando. Meu pai me mostrou os documentos. Ele te mostrou dívidas. As dívidas existem. Só não são comigo. Sua empresa comprou parte delas. Depois ela ficou imóvel. Augusto continuou. Eu ofereci uma saída financeira antes de alguém falar em casamento. Não, ofereci. Meu pai disse que você recusou qualquer acordo. Seu pai mentiu. A palavra caiu entre os dois sem espaço para suavizar nada. Lívia caminhou até ele. Não fala assim dele. Você quer que eu mude a palavra? Quero que você pare de tentar colocar a culpa nisso tudo na minha família. Eu assinei aquele contrato hoje. Não tô tirando minha parte. Então me conta a sua. Augusto passou a língua pelos dentes, como quem pesava até onde poderia ir. Seu pai veio até mim depois da primeira proposta. E ele disse que dinheiro não resolveria o problema de verdade. Que problema? Um acordo antigo entre as nossas famílias. Lívia esperou nada. Que acordo? Ainda não posso te explicar. Ela soltou uma risada incrédula. Claro que não. Eu preciso confirmar uma coisa antes. E até lá eu faço o quê? Uso aliança, sorriu nas fotos, e agradeço porque o meu marido promete não tocar em mim. Augusto baixou o copo. Você pode me odiar. Só não confia cegamente na versão que te trouxe até aqui. E eu devo confiar na sua? Não, a resposta pegou de novo. Augusto apontou para a porta. Confere sozinha. Lívia apertou os lábios. É isso que eu vou fazer. Ela puxou a mala e saiu. Augusto não tentou impedir. Só depois que a porta fechou ele, deixou os ombros caírem. Durante alguns segundos, permaneceu diante da cama intacta, olhando para uma pequena caixa de veludo que não tinha coragem de abrir desde antes da cerimônia. Dentro dela não havia presente de casamento, havia uma chave antiga, e Augusto sabia exatamente a qual porta aquela chave pertencia. O problema era que, se Lívia descobrisse antes dele o que existia atrás daquela porta, talvez nunca mais acreditasse em uma única palavra sua. Na manhã seguinte, Lívia acordou antes das 6. O quarto de hóspedes era maior que o apartamento onde ela morava sozinha antes de voltar para a casa do pai. Mesmo assim, dormira menos de 2 horas. Pegou o celular, 11 chamadas perdidas, todas do pai. Ela ficou olhando a tela. Na 12ª ligação, atendeu. Filha, você mentiu para mim? Silêncio curto, mas suficiente. Lívia sentou na beirada da cama. Pai, que jeito é esse de falar comigo? Augusto disse que ofereceu ajuda antes do casamento. Do outro lado, o homem pigarreou. Você está ouvindo seu marido contra a própria família um dia, depois de casar? Eu fiz uma pergunta. As coisas eram mais complicadas do que você entende. Então me explica. Agora não. Lívia fechou os olhos. A frase era velha desde menina. Sempre que o pai queria encerrar um assunto, dizia que ela não entenderia. A dívida era com ele. No fim das contas, tudo ia cair nas mãos do Grupo Ferraz. Não foi isso que eu perguntei. Lívia, a dívida era com ele. Outra pausa. Não inicialmente, ela se levantou. Você me disse que Augusto exigiu o casamento. Eu disse que o casamento fazia parte da solução. Não. Você disse que ele não ajudaria se eu não aceitasse. E você queria que eu fizesse o quê? Deixasse centenas de funcionários sem salário? Lívia afastou o telefone do ouvido por um instante. Ali estava a armadilha que funcionava funcionários. Família. Sobrenome. Tudo era colocado sobre os ombros dela até dizer não parecer crueldade. Por que casamento? Já acabou, filha. O quê? A cerimônia já aconteceu.
Você está protegida. Nós estamos protegidos. Não procura problema onde não precisa. A voz dela baixou. O que existe entre a nossa família e os Ferraz? O pai não respondeu. Pai, aproveita seu casamento. Ellie desligou, Lívia ficou olhando para o telefone, depois ligou de volta, caixa postal, de novo. Caixa postal, na terceira tentativa, desistiu. Quando abriu a porta, encontrou Augusto no corredor, já vestido para trabalhar. Ele olhou o rosto dela e entendeu. Ele confirmou, Lívia cruzou os braços. Não fica satisfeito. Eu não tô. Parece. Meu rosto é assim. Apesar de tudo, ela soltou ar pelo nariz, quase um riso. Augusto percebeu, mas teve a inteligência de não comentar. Café? Perguntou. Quero documentos. Bom dia para você também. Você disse para eu conferir. E deve. Então me mostra sua proposta original. Augusto ficou sério. Posso te mostrar. Agora. Tá no escritório. Vamos. Ele olhou o relógio. Tem uma reunião em 40 minutos. Cancela. Augusto quase respondeu alguma coisa, mas Lívia já caminhava em direção à escada. 5 minutos depois, estavam sentados em lados opostos de uma mesa na biblioteca da casa. Ele abriu o notebook, acessou arquivos internos e virou a tela. Lívia leu devagar. A proposta tinha data de quase 2 meses antes de seu pai mencionar casamento pela primeira vez. Era uma linha de crédito privada, com garantias sobre objetivos da empresa dura, cara, mas comum. Nenhuma menção a Lívia, nenhuma menção a casamento. Isso pode ter sido feito ontem, ela disse. Augusto pegou o celular. Posso pedir para o jurídico mandar a cadeia de registros. Não precisa. Precisa? Sim. Você acabou de dizer que eu posso ter falsificado. Eu disse que pode, então confere. Ela ergueu os olhos. Você sempre é assim? Assim como? Irritante. Quando tenho razão, piora. Lívia voltou à tela. No final do documento, viu uma observação, proposta recusada pelo cliente. Meu pai recusou no mesmo dia. Por quê? Disse que não podia colocar aqueles ativos como garantia. E depois, Augusto fechou o notebook. 3 dias depois, ele voltou com outra proposta, casamento. E você aceitou. Aceitei. Ainda não entendi por quê. Eu sei, ela apoiou as mãos na mesa. Você tem ideia de como isso soa? Meu pai aparece oferecendo a própria filha e o homem que diz nunca ter encostado numa mulher decide que é uma boa ideia? A expressão dele mudou. Muito pouco, mas mudou. Não fala como se eu tivesse comprado você. Como eu devo falar? Como alguém que sabe que assinou um contrato civil com cláusulas de proteção próprias, patrimônio separado e liberdade para pedir o fim quando quiser, depois de um período mínimo que o seu advogado insistiu em colocar. O seu pai insistiu, Lívia congelou. O quê? Augusto puxou uma pasta da gaveta, dessa vez não entregou de imediato. Essa foi a primeira minuta que meu jurídico preparou. Ela abriu, o período mínimo não existia. Lívia passou os olhos pelas páginas. Meu pai pediu isso? Pediu. Por quê? Foi o que eu perguntei. E o que ele respondeu? Que precisava de estabilidade pública. Isso não faz sentido. Concordo, ela fechou a pasta com força. E mesmo assim você assinou. Sim. Você é tão culpado quanto ele. Augusto não desviou o olhar. Nisso você está certa. Foi a primeira vez que ele não tentou se defender. É, por algum motivo. Isso irritou. Lívia ainda mais. Ela se levantou. Não me responde desse jeito. Que jeito? Como se admitir uma coisa resolvesse. Não resolve. Então para de ser tão calmo. Augusto também se levantou. Você quer que eu grite? Quero que pareça que isso significa alguma coisa para você. Ele ficou muito quieto. Quando respondeu, a voz saiu baixa. Você não faz ideia do que isso significa para mim. Então me conta. A distância entre os dois era pequena agora. Augusto olhou para a mão dela, apoiada sobre a mesa, não para o rosto, para a mão. Lívia percebeu. É por isso? Isso o quê? Você nunca teve ninguém porque não gosta que cheguem perto. Ele demorou. Em parte, sua mãe, Augusto ergueu os olhos de uma vez. A reação respondeu antes da boca. Quem? Falou nela.
Ninguém. Então por que perguntou? Lívia deu de ombros. Ontem, no casamento, ela me abraçou para a foto e sussurrou que eu devia aproveitar enquanto ainda era útil. Augusto ficou imóvel. Ela disse isso? Você parece surpreso. Porque ela prometeu que não falaria com você sozinha. Lívia riu. Que família agradável. Augusto pegou o celular. Não liga para ela. Eu não ia. Tô falando de mim. Ele iniciou uma chamada. Lívia segurou o pulso dele. Foi instintivo. Augusto recuou tão rápido que bateu de na cadeira. O telefone saiu trindo sobre a mesa. Os dois ficaram em silêncio. Lívia soltou a mão no mesmo instante. Desculpa, ele não respondeu. A respiração dele tinha mudado. Não era medo dela. Era como se o corpo tivesse reagido antes que a cabeça pudesse impedir. Lívia deu um passo para trás. Eu não vou encostar em você. Augusto esfregou o próprio pulso, eu sei. Não parece. Ele passou alguns segundos olhando para a cadeira caída, depois a colocou no lugar. Minha mãe passou boa parte da minha adolescência me ensinando uma coisa. O quê? Que qualquer pessoa que se aproxima quer alguma coisa. Lívia esperou. Dinheiro, controle. E você acreditou? Por muito tempo. Ainda acredita. Augusto encarou a janela. Talvez não ouvi de discurso nenhuma explicação bonita. E Lívia entendeu que, por enquanto, era tudo que ele conseguia entregar. Naquela tarde, ela voltou à antiga casa da família sem avisar. O pai não estava. Melhor assim, subiu até o quarto que pertencera à mãe, fechado desde a morte dela. Lívia evitava aquele cômodo fazia anos. Não porque trouxesse lembranças ruins. Era o contrário, ali dentro tudo ainda parecia esperar uma mulher que não voltaria. Ela abriu o armário, puxou caixas, procurou pastas antigas e documentos da empresa. Nada. Já estava quase desistindo quando viu uma marca no fundo de uma gaveta. A madeira parecia mais curta por dentro do que por fora. Lívia passou os dedos na lateral. Havia um fundo falso. Ela puxou. Debaixo dele encontrou um envelope amarelado. Seu nome estava escrito à mão. Lívia, isso. A letra era da mãe. Ela sentou no chão, abriu. Dentro havia uma fotografia antiga e uma folha dobrada. Na foto, sua mãe parecia ter pouco mais de 20 anos. Ao lado dela estava um homem que Lívia reconheceu, mesmo décadas mais jovem, o pai de Augusto. Os dois sorriam diante de uma propriedade rural que Lívia nunca tinha visto. No verso havia uma data, 27 anos antes. Lívia abriu a folha. Não era uma carta inteira. Parecia ter sido arrancada de um caderno. Havia apenas 4 linhas. Se algum dia tentarem unir nossas famílias de novo, não acredite que foi por dinheiro. O dinheiro sempre foi a desculpa. O que eles querem está nos documentos daquela propriedade. Lívia, se eu não estiver aqui para te explicar, não confie na mãe de Augusto. Ela releu uma vez, 2 na terceira, ouviu um ruído atrás de si. Virou. O pai estava parado na porta, não parecia irritado por vê-la ali, parecia assustado pelo papel em sua mão. Onde você achou isso? Lívia se levantou devagar. Então você sabia. Me dá essa carta. Sabia de quê? Ele entrou no quarto. Lívia, me entrega, ela recuou. Porque minha mãe conhecia o pai do Augusto. Isso não importa mais. Importa para mim. Tem coisa que sua mãe escreveu quando estava doente. Ela confundia. Não, Lívia ergueu a folha. Não faz isso. O pai parou. Ela conhecia aquele homem bem demais. Quando mentia para estranhos, ele ficava firme. Quando mentia para ela, mexia no anel da mão direita. Naquele instante, o anel girava de um lado para o outro. O que tem naquela propriedade? Ele não respondeu. Foi por isso que você me fez casar? Eu fiz o que precisava para proteger você. De quem? O pai olhou para o corredor antes de voltar os olhos à filha. E então disse uma coisa que Lívia não esperava ouvir. Do seu marido, o celular dela, vibrou uma mensagem de Augusto. Não volte para casa antes de falar comigo. Minha mãe descobriu que você esteve aqui. Lívia leu de novo. Depois olhou para o pai. Um homem dizia que tinha colocado Lívia naquele mistamento para protegê-la de Augusto.
Outro dizia que ela precisava desconfiar da própria família. E a única pessoa que talvez soubesse a verdade tinha morrido, deixando uma frase enterrada no fundo de uma gaveta. Não confie na mãe de Augusto. Lívia guardou a carta dentro da bolsa. O pai avançou um passo. Você não vai levar isso. Ela segurou a alforça com as duas mãos. Vou. Você não sabe no que está mexendo, então está na hora de eu descobrir. Passou por ele e saiu do quarto. Pela primeira vez desde que aceitara aquele casamento, Lívia não estava obedecendo ao pai, também não estava obedecendo a Augusto. Estava escolhendo sozinha qual porta abrir. Naquele momento, nenhum dos dois homens sabia que a chave daquela porta já estava nas mãos de Augusto desde a noite anterior. A mensagem de Augusto continuava aberta na tela quando Lívia entrou no elevador. Não volte para casa antes de falar comigo. Minha mãe descobriu que você esteve aqui. Ela não respondeu. Só percebeu que ainda segurava a bolsa contra o corpo, como se alguém pudesse arrancar a carta de dentro. Quando as portas do elevador se fecharam, o pai apareceu no corredor. Lívia. Ela apertou o botão do térreo. Não faz isso. As portas quase se fecharam, mas ele conseguiu colocar a mão entre elas. O elevador tornou a abrir. Você vai transformar uma coisa antiga num problema que não entende. Lívia olhou para ele. Você repete muito essa frase porque é verdade. Não. Porque sempre funcionou, o pai entrou. Escuta, se Augusto descobrir o que sua mãe deixou, ele já sabe que eu vim aqui. A expressão do homem mudou. Foi rápido, mas Lívia viu. Como? A mãe dele contou. Cecília não deveria saber. Então vocês ainda conversam. Ele ficou em silêncio. A resposta estava ali. Lívia se aproximou um passo. Vocês dois organizaram isso juntos? Não, o casamento. Não foi assim. Como foi? Lívia, guarda essa carta e espera. Esperar o quê? Eu resolver, ela soltou uma risada curta. Foi exatamente assim que eu terminei casada com um homem que eu mal conhecia. O elevador chegou ao térreo. Lívia saiu. O pai veio atrás. Se você for até Augusto agora, vai entregar para ele exatamente o que a família dele queria. Ela parou perto da porta. E o que eles querem? Ele abriu a boca. Nada saiu. Pois é, Lívia empurrou a porta e foi embora, do outro lado da cidade. Augusto não estava no escritório. Estava na casa da mãe. Cecília Ferraz tomou café sentada diante de uma janela enorme, usando um vestido claro e joias discretas demais para alguém que gastava uma fortuna justamente para parecer discreta. Quando Augusto entrou na sala, ela nem levantou os olhos. Você podia ter ligado. Você também. Eu liguei ontem, para minha esposa. Cecília pousou a xícara. Ah, então ela contou o que você queria dizendo aquilo. Que coisa. Não faz isso comigo, ela sorriu. Você sempre foi tão ruim quando tenta soar ameaçador. Augusto puxou uma cadeira, mas não se sentou. Você prometeu ficar longe dela. Eu prometi não interferir no casamento. Você disse para ela aproveitar enquanto ainda era útil. E menti? A mandíbula dele travou. Cecília passou o dedo pela borda da xícara. Você trouxe Lívia para dentro dessa família por um motivo. Não tenta transformar isso num romance agora. Eu não estou transformando nada. Ainda ela finalmente olhou para o filho. Por um instante, havia mais cansaço do que crueldade no rosto dela. Só que aquilo desapareceu depressa. Ela foi à casa do pai, como você sabe. Eu sei muita coisa. Essa resposta não serve mais. Cecília levantou. Cuidado, Augusto. Você passou anos evitando abrir aquela história. Agora está fazendo isso porque uma mulher dormiu uma noite no quarto ao lado? Ele não se moveu. Você mandou alguém seguir Lívia? Não preciso. Então quem te contou? Ela pegou o celular sobre a mesa. Pergunta ao sogro. Augusto ficou imóvel. A mãe passou por ele. Antes de sair, parou ao lado do filho. Você ainda pode impedir isso. Impedir o quê? Cecília o encarou. Que ela descubra por que o pai dela escolheu você. Então saiu. Augusto ficou sozinho na sala.
Pela primeira vez, percebeu que tinha calculado errado. Durante meses, acreditara que Cecília queria o casamento, porque isso aproximaria as duas famílias outra vez. Agora entendia que ela queria alguma coisa muito mais específica. E talvez ele tivesse colocado Lívia exatamente no lugar onde a mãe precisava que ela estivesse. Quase 2 horas depois, Lívia encontrou Augusto no estacionamento de um prédio comercial na Faria Lima. Ele não gostou da ideia de conversarem na mansão. Ela gostou menos ainda do fato de ele ter concordado tão rápido. Entraram no carro dele, nenhum dos dois ligou o motor. Meu pai disse que você é o perigo. Lívia falou. Minha mãe disse que seu pai está me usando. Ótimo. Pelo menos nossas famílias concordam em uma coisa. Qual? Que nós dois somos idiotas. Augusto virou o rosto para ela. Fala por você. Você casou comigo. Ponto para você. Lívia quase sorriu, mas tirou a carta da bolsa. Augusto perdeu qualquer traço de humor. Ela notou. Você já viu isso? Não. Seu rosto diz outra coisa. Eu reconheci a letra. Da minha mãe? Sim. Como? Augusto não respondeu de imediato. Lívia esperou. Dessa vez ele não conseguiria encerrar a conversa com silêncio. Meu pai guardava cartas dela. Lívia sentiu o ar ficar mais pesado. Que tipo de cartas? Eu não sei todas. Não mente. Não estou mentindo. Você acabou de dizer que reconheceu a letra, porque vi uma. Quando? Augusto apoiou a cabeça no banco. Eu tinha 17 anos. E o que dizia? Que ela queria falar com ele antes de assinar alguma coisa. Alguma coisa? Uma transferência de propriedade. Lívia levantou a fotografia. Essa propriedade? Augusto pegou a foto sem tocar na mão dela. O rosto dele mudou. Onde você achou isso? No mesmo lugar, ele virou a fotografia. Leu a data. Isso foi antes de eu nascer. Você conhece o lugar? Conheço. Onde fica? Interior de Minas. É da sua família? Hoje sim. Lívia ficou rígida. Augusto devolveu a fotografia. Foi incorporada ao patrimônio dos Ferraz muitos anos atrás. Como? Eu nunca perguntei. Você nunca pergunta nada, né? Ele encarou o para-brisa. Às vezes é mais fácil não saber. Para você, talvez. A frase atingiu. Augusto ficou quieto. Lívia abriu a carta. Minha mãe escreveu que o dinheiro era uma desculpa. E que o que eles queriam estava nos documentos dessa propriedade. Eu li. Então me leva lá. Ele virou imediatamente. Não, claro, não é seguro fazer isso agora. Seguro para quem? Para você? Lívia soltou uma risada seca. Eu ouvi essa frase a vida inteira. E talvez alguém estivesse falando a verdade. Meu pai acabou de usar as mesmas palavras. Augusto esfregou o rosto. Tá, então eu vou falar diferente. Se existe documento antigo naquela fazenda, minha mãe sabe. Se ela percebeu que você encontrou essa carta, pode chegar lá antes. Então precisamos ir agora. Não. Por quê? Porque eu não tenho acesso livre ao arquivo antigo. Você é dono. Parcialmente. Augusto. A fazenda está dentro de uma holding familiar controlada pela minha mãe. Lívia riu sem humor. O grande Augusto Ferraz precisa pedir permissão para a mamãe. Ellie olhou para ela. Eu disse que ela controla a holding. Não que manda em mim. Parece a mesma coisa. Não é, então prova. Augusto ligou o carro. Coloca o cinto. Para onde? Primeiro, para o escritório. E depois, se eu conseguir o que preciso, para Minas no escritório, Augusto pediu apenas uma coisa ao diretor jurídico. Cópia do inventário patrimonial anterior à última reorganização da holding. Nenhuma explicação. O homem hesitou. Sua mãe restringiu o acesso a alguns anexos. Augusto ergueu os olhos. Minha mãe não administra meu login. Não é isso. Então, o diretor baixou a voz. Houve uma orientação formal do conselho. Lívia, sentada no sofá, percebeu a surpresa no rosto de Augusto era real. Quando? Há 3 semanas, Augusto ficou parado, 3 semanas antes do casamento. Quem aprovou? Sua mãe e mais 2 conselheiros. Por que eu não fui informado? O diretor demorou demais. Você foi. Não fui.
O comunicado consta como recebido no seu endereço corporativo. Augusto abriu o notebook, procurou nada, chamou a assistente. Cadê o comunicado do conselho do dia 23? Ela pesquisou. Não chegou na sua caixa principal. Spam, não mais alguns segundos. A assistente franziu a testa. Foi encaminhado automaticamente para uma pasta de arquivo. Augusto virou o monitor. Havia uma regra criada no sistema. Documentos enviados pela holding patrimonial eram desviados para uma pasta que ele quase nunca abria. A regra tinha sido criada meses antes. No mesmo dia em que o pai de Lívia recusara a primeira proposta de crédito, Augusto olhou para Lívia. Ela não disse nada. Não precisava. Alguém vinha controlando o que ele via e ele não tinha percebido. Naquela noite, viajaram, sem motorista, sem equipe, só os dois. A estrada ficou silenciosa depois que deixaram São Paulo. Lívia olhava pela janela. Augusto dirigia com as duas mãos no volante. Você tá bravo porque ela te enganou? Tô bravo comigo. Isso é novidade. Você sempre precisa aproveitar? Quase sempre. Ellie soltou um som baixo, entre suspiro e riso, depois ficou sério. Eu achei que sabia o que minha mãe queria. E o que você achava? Reaproximar os patrimônios, por quê? Meu pai passou os últimos anos de vida tentando recuperar aquela fazenda de uma disputa antiga. Mas você disse que hoje ela é dos Ferraz. É. Só que parte dos direitos sobre uma área nunca foi totalmente esclarecida. Direitos de quê? Exploração comercial, participação futura, coisas assim. E isso vale tanto? Hoje? Pode valer, Lívia virou para ele. Quanto? Não sei, uma estimativa, muito. Isso não é número, centenas de milhões, dependendo do que exista registrado. Ela ficou em silêncio, então entendeu. Minha família podia ter direito a uma parte. Talvez. E meu pai me casou com você para resolver isso. Talvez. Para dizer talvez, Augusto apertou o volante. Eu não vou inventar certeza só para te acalmar. Lívia encarou a estrada. Pelo menos nisso você é diferente dele. Augusto não respondeu horas depois. Chegaram à propriedade. A casa principal estava quase escura. Um funcionário antigo abriu o portão depois de Augusto se identificar. Não havia sobrenome conhecido ali, só um senhor chamado Joel, que cuidava da parte administrativa havia décadas. Ao ver Lívia, ele empalideceu. Você é filha da Helena? Não foi pergunta. Lívia sentiu os braços arrepiarem. Conheceu minha mãe? Joel olhou para Augusto. Sua mãe sabe que vocês estão aqui? Não, então vocês deviam ir embora. Lívia avançou. Todo mundo fala isso comigo. Ninguém explica. Joel fechou a porta atrás deles. Sua mãe veio aqui muitas vezes, com o pai dele, com os dois pais de vocês. O silêncio ficou pesado. Augusto falou primeiro. Os dois? Joel assentiu. Antes de tudo virar briga. Lívia tirou a fotografia. Foi aqui? Ele nem precisou pegar. Foi. O que aconteceu? Joel olhou para as janelas. Não aqui, levou os dois até uma sala pequena nos fundos. Havia armários de metal e caixas antigas. Seu pai mandou retirar quase tudo anos atrás, Joel disse a Augusto. Depois sua mãe terminou o serviço, retirou para onde? Não sei. Lívia abriu a carta. Minha mãe escreveu sobre documentos da propriedade. Joel não tocou no papel. Helena tentou impedir uma transferência. De quê? De uma área que não pertencia só aos Ferraz. Augusto cruzou os braços. A quem pertencia? Joel olhou para Lívia. A sua mãe também? Ela ficou sem reação. Minha mãe não tinha patrimônio desse tamanho, tinha direito. Como? Porque o avô dela entrou no negócio com o avô de Augusto, os documentos eram antigos, nunca organizaram direito. Quando a região valorizou, começou a guerra. Minha mãe nunca falou disso. Ela queria sair. Sair? Vender a parte, dividir e acabar com a briga. Augusto se aproximou. Meu pai impediu? Joel fez uma careta. Seu pai queria acordo. Então quem não queria? O homem demorou. Cecília. Ninguém falou por alguns segundos, Joel continuou. Ela dizia que separar aquela propriedade destruiria o grupo. E minha mãe?
Helena começou a desconfiar que documentos estavam sendo alterados. Lívia ficou rígida. Alterados como? Eu não sei. O senhor trabalhava aqui. E queria continuar vivo e empregado. A resposta foi seca. Augusto olhou para ele. O senhor viu alguma coisa? Joel respirou pelo nariz. Vi Helena sair daqui chorando uma noite. Vi seu pai ir atrás dela. E vi Cecília queimar uma pasta no quintal 2 dias depois. Augusto ficou sem cor. Lívia percebeu. Você nunca soube disso? Não. Joel encarou Augusto. Seu pai tentou contar. Quando? Pouco antes de morrer. Augusto balançou a cabeça. Ele não falou nada. Falou comigo que ia contar. Não contou. Talvez não tenha dado tempo. Augusto desviou o rosto. Essa foi uma das poucas vezes em que Lívia viu algo nele quebrar sem que ele tentasse esconder. Joel abriu uma gaveta. Tirou um envelope pequeno. Eu guardei isso porque sua mãe pediu. Lívia não se mexeu. Minha mãe? Ela disse que, se um dia você viesse aqui por vontade própria, eu podia entregar. E por que não procurou por mim? Porque ela pediu o contrário. Ela entregou o envelope. Dentro havia uma cópia parcial de um documento. Algumas páginas faltavam. Na última folha, havia 2 assinaturas, Helena Duarte e Ricardo Ferraz abaixo. Uma cláusula manuscrita determinava que nenhum dos lados poderia transferir os direitos daquela área por casamento, herança indireta ou incorporação patrimonial sem consentimento expresso do outro titular. Lívia leu 2 vezes. Então casar comigo não daria nada aos Ferraz. Augusto pegou o papel, não diretamente. Joel apontou para uma linha. Se as 2 famílias voltassem a compartilhar controle societário, a cláusula podia ser contestada. Lívia olhou para Augusto. Foi por isso ele não respondeu. Ela sentiu um gosto amargo na boca. Sua mãe precisava do casamento. Parece que sim, e você deu para ela. Eu não sabia disso. Mas sabia que ela queria aproximar os patrimônios. Sabia, e não me contou. Augusto ficou quieto. Joel saiu da sala sem dizer nada. Lívia se aproximou de Augusto. Na primeira noite, você disse que meu pai tinha mentido. Mentiu. Você também. Eu omiti. Nossa, que diferença maravilhosa. Eu não sabia da cláusula, mas sabia que existia disputa antiga. Sabia que sua mãe queria o casamento. Sim, sabia que podia existir dinheiro por trás. Sim, ela assentiu lentamente. Então, você não casou comigo só porque meu pai pediu. Augusto apertou o documento. Não, a resposta machucou mais porque veio sem defesa. Por quê? Ele olhou para ela. Porque eu queria descobrir o que seu pai escondia. Lívia ficou parada. Eu era acesso. No começo, sim, no começo, ela riu. Que bom saber que depois ficou mais bonito. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei exatamente o que você quis dizer. Augusto deu um passo, ela recuou. Ele parou imediatamente. Lívia. Não, eu ia te contar. Quando? Nenhuma resposta. Depois que achasse o que queria? Sim. Então não ia me contar. Ia usar primeiro. Augusto baixou o rosto. Dessa vez não havia argumento. Lívia pegou a bolsa. Vamos embora. A gente ainda precisa saber onde estão as páginas que faltam. Você precisa? Não com você, ela saiu da sala. Augusto ficou para trás. No corredor, Joel apareceu. Moça, Lívia parou. Tem mais uma coisa. Ellie entregou um pequeno cartão dobrado. Sua mãe deixou isso separado. Lívia abriu. Havia apenas um nome. Marcelo Duarte, seu pai, e uma frase. Ele assinou porque achou que estava me salvando. Lívia fechou o papel. Naquela madrugada, voltou para São Paulo sem falar com Augusto. 2 dias se passaram. Ela não retornou à mansão, ficou num hotel. Não avisou o pai, não atendeu Cecília e ignorou as mensagens de Augusto, até que uma ligação de Joel chegou. Alguém entrou no arquivo. Lívia se sentou na cama. O quê? Levaram caixas. Quem? Não vi. Chama a polícia, já chamaram. Mas escuta, tinha uma coisa que eu não falei. O quê? Aquelas páginas que faltavam não estavam perdidas. Lívia ficou imóvel. Onde estavam? Com seu pai. Ela levantou. Tem certeza?
Helena entregou para ele. Lívia desligou. 20 minutos depois, estava a caminho da casa do pai. Não ligou para Augusto. Dessa vez queria chegar antes de qualquer versão. Encontrou Marcelo no escritório. Havia uma mala aberta sobre o sofá. Vai viajar? Ele virou. Você não devia estar aqui. Engraçado. Todo mundo anda decidindo onde eu devo estar. Marcelo fechou a mala. O que aconteceu? Joel me contou, a cor sumiu do rosto dele. Joel ainda está vivo? Lívia quase não acreditou na pergunta. Que tipo de reação é essa? Não foi isso que eu quis dizer. Cadê as páginas? O pai recuou. Que páginas? Para ela, colocou o documento sobre a mesa. Marcelo reconheceu. Você foi lá. Fui. Com Augusto. Cadê as páginas? Ele passou a mão no cabelo. Lívia, você precisa entender. Não ela bateu a mão na mesa. Eu passei a vida inteira entendendo todo mundo. Agora você responde. Marcelo sentou. Parecia ter envelhecido em segundos. Sua mãe descobriu que Cecília estava pressionando Ricardo a concentrar toda a propriedade nos Ferraz. E você? Eu trabalhava com eles. Fazendo o quê? Estruturação financeira. Você ajudou. No começo, sim. Lívia ficou sem voz por um instante. Você falsificou o documento? Não. Então, o que fez? Preparei uma reorganização que eu achava legal. Achava. Eu não sabia da cláusula paralela. Até quando? Marcelo olhou para as mãos. É até Helena descobrir. E depois? Eu tentei sair. E Cecília ameaçou destruir sua mãe. Lívia ficou imóvel. Como? Acusação de fraude, processo. Escândalo. Ela tinha documentos preparados para colocar tudo nas costas da Helena. E você assinou alguma coisa. Marcelo fechou os olhos. Sim, o quê? Uma declaração assumindo que eu tinha conduzido parte da operação sozinho. Lívia lembrou da frase. Ele assinou porque achou que estava me salvando. Minha mãe deixou isso escrito. Marcelo ergueu os olhos. Ela sabia? A voz dele falhou. Ela nunca me disse. E depois, Ricardo tentou desfazer tudo. Brigou com Cecília. A operação parou. Sua mãe ficou doente pouco tempo depois. E as páginas? Marcelo abriu um cofre atrás de um quadro, tirou um envelope grosso, colocou sobre a mesa. Eu guardei e Lívia não tocou. Por que me fez czar? O pai olhou para ela. Foi ali que alguma coisa nele desabou. Porque Cecília voltou. Quando? Há 6 meses, antes das dívidas. Sim, Lívia sentiu o estômago afundar. Ela provocou a crise na empresa? Não diretamente, mas comprou parte da dívida por intermediários e começou a fechar as saídas. E você não me contou. Eu tentei negociar. Negociar o quê? Marcelo apertou os lábios. Ela queria que você se casasse com Augusto. Lívia ficou muda. E Augusto sabia? Não sei até onde. Você disse que ele exigiu. Eu precisava que você aceitasse. Então me vendeu usando uma mentira. Eu achei que, casando com ele, você ficaria protegida da própria Cecília. Lívia apontou para si. Eu fui colocada dentro da casa dela. Augusto nunca foi igual à mãe. Então você confiava nele, mais do que nela, mas disse que ele era o perigo. Marcelo baixou os olhos. Eu estava com medo que você entregasse tudo para ele antes de entender. Lívia riu. Não havia humor. Impressionante. Cada homem nessa história me usa para me proteger do outro. O celular de Marcelo tocou. Ele olhou a tela, Cecília. Lívia viu. Atende, não atende. Ela pegou o aparelho e aceitou a chamada, colocou no viva-voz. A voz de Cecília surgiu calma. Marcelo, você encontrou os documentos? Ninguém respondeu. Marcelo. Lívia olhou para o pai. Ele encontrou silêncio do outro lado depois. Então você já sabe. Sei parte, mais do que deveria. Lívia sentiu Marcelo se levantar. O que você quer, Cecília? O que sua mãe devia ter feito décadas atrás? Encerrar isso? Como? Assinando a sessão. Eu não vou assinar nada. Cecília riu baixo. Você já assinou? Lívia congelou. O quê? Seu contrato de casamento tem um anexo patrimonial. Ela olhou para Marcelo. O pai parecia tão chocado quanto ela. Mentira. Leia. A chamada terminou. Lívia abriu a bolsa.
Não tinha o contrato consigo, ligou para Augusto L. e atendeu no primeiro toque. Lívia, tem um anexo patrimonial no nosso casamento? Silêncio. Tem ela, fechou os olhos. Você sabia, eu sabia do anexo. Não sabia que ele podia ser usado para isso. O que diz? Que participações recebidas por sucessão ou reconhecimento posterior podem ser administradas por uma estrutura conjunta enquanto o casamento estiver vigente. Lívia quase deixou o telefone cair. Quem colocou? O advogado da minha mãe sugeriu, e você aceitou. Eu achei que era uma cláusula padrão de proteção societária. Você nem leu direito? Li. Eu não sabia que existia um ativo oculto ligado a você, mas sabia que sua mãe queria patrimônio. Lívia, não. Ela desligou. Marcelo abriu o envelope. As páginas desaparecidas confirmavam o direito econômico de Helena sobre parte da área, direito transmissível à filha, direito que, uma vez formalmente reconhecido, poderia cair sob a administração conjunta prevista no casamento. Não era transferência automática, não era vitória definitiva, mas era exatamente a brecha que Cecília precisava para iniciar uma disputa e pressionar pela incorporação. A dívida, o casamento, a pressa, tudo se encaixou. Lívia não tinha sido escolhida porque a empresa do pai estava quebrando. A empresa do pai tinha sido empurrada até o limite para que ela aceitasse ser escolhida. Esse era o primeiro golpe. O segundo veio minutos depois. Marcelo retirou outra folha do envelope. Tem uma coisa que você precisa ver. Era uma carta assinada por Ricardo Ferraz, o pai de Augusto, datada de poucos meses antes da morte. Marcelo entregou, Lívia leu. Ricardo reconhecia os direitos de Helena e declarava que, se ela morresse antes da regularização, a participação deveria ser preservada exclusivamente para Lívia, sem integração ao patrimônio Ferraz por casamento. Embaixo havia uma anotação manuscrita. Augusto conhece a existência desta carta. Lívia parou de respirar por um instante. Não, Marcelo apontou. É a letra do Ricardo. Ela pegou o telefone, ligou novamente. Augusto atendeu. Você conhecia uma carta do seu pai reconhecendo meus direitos? Silêncio, dessa vez longo demais. Augusto. Conhecia a existência. Lívia fechou os olhos. Desde quando? Desde os 17. Você disse que só tinha visto uma carta da mãe, porque foi a única que eu li. Mas sabia dessa. Sabia que meu pai tinha preparado um documento para proteger alguém da família Duarte. E nunca pensou que podia ser eu? Pensei. Antes do casamento, Augusto não respondeu. A resposta veio justamente daí. Lívia apertou o telefone. Então você desconfiava? Sim. E mesmo assim casou comigo? Sim, para descobrir se eu era herdeira. No começo, sim, ela ficou em silêncio. Augusto falou o nome dela. Uma vez ela desligou, não chorou, não gritou. Só colocou o celular sobre a mesa. Marcelo tentou se aproximar. Filha. Não, ele parou. Lívia pegou os documentos e guardou todos na bolsa. Onde você vai? Ela olhou para o pai. Fazer uma coisa que ninguém nessa história esperou de mim. O quê? Decidir antes de vocês, na manhã seguinte. Augusto entrou na sala de reuniões da holding Ferraz e encontrou Lívia sentada na cadeira que normalmente pertencia a Cecília. A mãe dele estava do outro lado. 2 advogados ocupavam as pontas da mesa. Lívia não olhou para Augusto quando ele entrou. Cecília sorriu. Finalmente todo mundo chegou. Augusto fechou a porta. O que está acontecendo? Lívia colocou 3 documentos sobre a mesa. Eu pedi essa reunião, Elia encarou. Você? Algum problema? Nenhum. Cecília cruzou as mãos. Então vamos acabar logo com isso. Lívia virou para ela. Foi a senhora que bloqueou as alternativas financeiras da empresa do meu pai? Eu comprei dívida. Isso não é crime. E condicionou a solução ao meu casamento. Seu pai aceitou. Não perguntei sobre ele. Cecília inclinou a cabeça. Sim, Augusto fechou os olhos por um segundo. Lívia continuou.
Porque precisava criar uma estrutura conjunta para disputar minha parte da propriedade. Eu precisava impedir que um ativo construído por gerações fosse fragmentado por uma garota que nunca pisou lá. Então era isso, era proteção. Lívia riu. Engraçado. Essa palavra aparece muito quando alguém quer decidir por mim. Cecília perdeu o sorriso. Sua mãe quase destruiu 2 famílias por teimosia. Minha mãe queria sair. Sua mãe queria levar uma parte que nunca construiu. Herdou. Papel não constrói patrimônio. Lívia abriu a carta de Ricardo. Seu marido discordava. A mão de Cecília parou primeira rachadura. Augusto viu. Onde você conseguiu isso? Não importa. Importa sim. Para a senhora talvez. Lívia virou para Augusto. E você, ele sustentou o olhar. Eu. Sabia que seu pai tentou proteger alguém da família Duarte. Sim, suspeitou que era eu. Sim, casou comigo para descobrir. Sim, Cecília olhou para o filho. Augusto, ele levantou a mão. Não. Foi a primeira vez que Lívia o viu cortar a mãe daquela maneira. Augusto se aproximou da mesa. Ela merece ouvir tudo. Cecília soltou um riso seco. Agora você resolveu criar consciência? Ele ignorou. Olhou apenas para Lívia. Eu aceitei o casamento porque queria entender o que seu pai escondia e porque achei que, se você tivesse o direito que eu suspeitava, eu conseguiria impedir minha mãe de tomar antes de saber exatamente o que era. Lívia não desviou os olhos, me usando. Sim, mentindo, Augusto demorou. Sim, a sala ficou muda, Lívia fechou a pasta. Então eu também decidi uma coisa. Cecília falou primeiro. Você não pode romper o casamento agora sem abrir disputa sobre a administração. Lívia sorriu pela primeira vez naquela manhã. Eu sei. Cecília franziu a testa. Então, eu não vou romper hoje. Augusto ficou imóvel. Cecília relaxou um pouco. Foi exatamente o erro que Lívia esperava. Ela empurrou um documento na direção dos advogados. Vou pedir a suspensão voluntária de qualquer ato de administração conjunta até a origem dos direitos ser reconhecida. E Augusto vai concordar. Cecília virou para o filho. Você não vai. Augusto leu o papel, depois olhou para Lívia. A mãe bateu a mão na mesa. Você está entregando uma fortuna. Augusto pegou a caneta. Não é minha. Assinou. Lívia observou a assinatura surgir no papel. Aquilo não apagava nada. Mas, pela primeira vez, Augusto estava abrindo mão de poder antes de saber o que receberia em troca. Cecília se levantou. Você vai se arrepender. Lívia guardou o documento. Talvez depois olhou para Augusto. E você também, ele entendeu. Aquela assinatura não era reconciliação. Era só o primeiro preço. E quando Lívia saiu da sala sem esperar por ele, Augusto percebeu que impedir a mãe seria muito mais fácil do que recuperar a mulher que ele tinha usado para chegar até a verdade. A assinatura de Augusto ainda estava fresca no documento quando Cecília saiu da sala sem se despedir. Lívia esperou a porta fechar. Só então olhou para Augusto. Não vem atrás de mim. Ele não perguntou por quê. Talvez porque soubesse. Talvez porque, pela primeira vez, tivesse entendido que obedecer a um limite também era uma forma de dizer alguma coisa. Lívia voltou para o hotel. Passou a tarde com os advogados, não para destruir os Ferraz, mas para separar seu nome de qualquer estrutura que pudesse ser usada contra ela. O reconhecimento dos direitos antigos levaria tempo. Haveria perícia, negociação, discussão societária. Nada seria resolvido em uma semana. Isso, estranhamente, a acalmou durante a vida inteira. As decisões mais importantes tinham sido empurradas sobre ela como emergências. Casa agora, assina agora, confia agora, perdoa agora, dessa vez não. Na manhã seguinte, Augusto mandou uma única mensagem. Eu tenho uma coisa que devia ter mostrado desde a primeira noite. Lívia leu e não respondeu. Meia hora depois, chegou outra. É a chave que meu pai deixou. Ela ficou imóvel, a caixa de veludo. Naquela primeira noite, Augusto tinha olhado para ela como se escondesse mais do que vergonha ou medo. Lívia ligou. Que chave?
De um armário no escritório antigo do meu pai. Você sabia o que tinha lá? Não. E por que nunca abriu? Silêncio. Augusto. Porque minha mãe me disse que era melhor deixar morto o que ele não conseguiu resolver vivo. Lívia riu sem humor. E você obedeceu. Sim, até agora. Até agora, ela ficou alguns segundos sem falar. Onde é esse escritório? Na casa antiga da família, nos jardins. Tá fechada há anos. Sua mãe tem acesso? Tem. Então ela provavelmente já tirou tudo. Talvez. Você adora essa palavra. Aprendi com você que certeza inventada é pior. Lívia fechou os olhos. Ainda conseguia sentir raiva dele. O problema era que agora também conseguia perceber quando ele estava tentando mudar. Me encontra lá em 1 hora, disse. A casa antiga dos Ferraz parecia menor do que Lívia imaginava. Não havia empregados. Augusto abriu a porta pessoalmente. Nenhum dos dois tentou fazer conversa. O escritório ficava no 2º andar. Ellie tirou a chave do bolso. Era pequena, escura, antiga. Meu pai me entregou 2 dias antes de morrer. E disse o quê? Que um dia eu ia precisar escolher entre proteger o nome Ferraz e fazer a coisa certa. Lívia olhou para ele. E isso não te deixou curioso? Deixou. Então? Augusto passou o polegar pela chave. Eu tinha 23 anos. Minha mãe disse que ele estava delirando, que tinha passado os últimos meses obcecado por uma história antiga. Eu quis acreditar nela, porque era mais fácil. Ele abriu um armário estreito atrás de uma estante. Dentro havia 3 caixas. A primeira guardava documentos pessoais, a segunda, correspondências, a terceira estava vazia, quase. No fundo havia um gravador antigo e um envelope com o nome de Cecília. Augusto ficou parado. Essa letra é do meu pai. Lívia não tocou. Ele abriu. Dentro havia uma carta curta. Ricardo não acusava Cecília de crime. Não falava de dinheiro escondido. Falava de medo. Dizia que ela tinha transformado uma disputa empresarial numa guerra pessoal, depois de acreditar que Helena queria tomar seu lugar dentro da família Ferraz. Dizia também que Helena nunca tivera um relacionamento com ele e que, quando Cecília descobriu isso, já havia ido longe demais para admitir. Augusto parou de ler, Lívia pegou a carta e continuou. No último parágrafo, Ricardo dizia que Helena oferecera abrir mão de parte do valor econômico da propriedade se Cecília garantisse por escrito que Lívia jamais seria badaldante para unir de novo os patrimônios. Cecília recusou, não porque a proposta fosse ruim, mas porque não aceitava que Helena fosse a pessoa a estabelecer as condições. Lívia baixou a folha. Então foi isso. Augusto olhou para o gravador. Não acabou. Antes que apertasse qualquer botão, ouviram passos no corredor. Cecília apareceu na porta, nenhuma surpresa no rosto, só cansaço. Eu sabia que você ia acabar trazendo ela aqui. Augusto segurou a carta. Você sabia da chave. Claro, então por que deixou isso? Cecília entrou, porque seu pai queria que você encontrasse. Você podia ter destruído. Pude, Lívia a encarou. Por que não destruiu? Cecília olhou para ela. Porque eu não sou o monstro que vocês precisam que eu seja. Não. A senhora só empurrou a empresa do meu pai para o limite e organizou um casamento para controlar um direito que era meu. Eu organizei uma saída para a senhora, para todo mundo. Augusto soltou uma risada sem humor. Você ainda consegue dizer isso? Cecília virou para o filho. Seu pai quase desmontou o grupo por culpa. Marcelo quase afundou a própria família tentando salvar Helena. E Helena queria repartir um ativo que sustentava empréstimos, contratos, empregos. Alguém precisava pensar no que vinha depois. Lívia deu um passo e decidiu que esse alguém era a senhora. Alguém precisava decidir. Não por mim, Cecília respondeu rápido. Sua mãe também decidiu por você, Lívia parou. Cecília apontou para a carta. Ela podia ter levado aquilo à justiça. Podia ter aberto a guerra. Não abriu. Tentou negociar em segredo porque também tinha medo do escândalo. A frase atingiu. Quase parecia razoável, quase.
E isso autoriza o que a senhora fez comigo. Autoriza? Não. Explica. Cecília se aproximou do gravador. Quer a parte que ninguém conta? Helena sabia que seu pai tinha assinado a declaração. Sabia que Marcelo carregaria aquela culpa para o resto da vida. E mesmo assim deixou ele acreditar que tinha destruído tudo. Lívia apertou a carta. Minha mãe estava tentando protegê-lo. Exato. Todo mundo aqui protegeu alguém mentindo. A diferença é que vocês resolveram que só a minha mentira é imperdoável. Augusto olhou para a mãe. Não foi uma mentira. Você construiu uma armadilha em volta dela. Cecília sorriu, mas havia uma rachadura no gesto. E você entrou na armadilha porque quis silêncio. Augusto não negou. A mãe continuou. Você quer bancar o homem correto agora, mas casou com ela porque queria acesso ao passado do pai dela. Não porque se apaixonou, não porque queria salvá-la. Você a usou do mesmo jeito. Lívia virou o rosto para Augusto, ele não fugiu. Ela está certa nessa parte. Cecília pareceu irritada com a resposta. Para de fazer isso. Isso o quê? Essa confissão calculada. Esse jeito de admitir culpa como se admitir fosse pagar. Augusto segurou a chave na palma. Não paga. Então o que você quer? Parar de continuar a dívida. Cecília ficou em silêncio. Lívia apontou para o gravador. O que tem aí? Cecília olhou para o aparelho. Pela primeira vez, hesitou. Augusto apertou o botão. A voz de Ricardo surgiu baixa, falhando em alguns pontos. Ele falava com Cecília. Não era uma gravação secreta de negociação. Era uma mensagem. Ricardo dizia que sabia que ela tinha medo de perder tudo. Sabia que, durante anos, ela confundira o Grupo Ferraz com a própria sobrevivência. Mas dizia também que Augusto não devia herdar aquele medo. No fim, uma frase deixou a sala imóvel. Se você ama nosso filho, não faça dele o homem que precisa possuir tudo para não ser abandonado. Augusto desligou. Cecília não se moveu. A mão dela estava fechada ao lado do corpo. Ele sempre soube escolher palavras bonitas quando queria me culpar. Augusto respondeu. Ele também disse que te amava. Amor não conserta o que a pessoa quebra. Lívia sentiu a frase entrar fundo, porque não era só sobre Cecília. Augusto também entendeu. A mãe virou para Lívia. Você queria saber por que eu fiz tudo isso? Porque passei metade da vida vendo homens chamarem risco de coragem enquanto esperavam que eu limpasse o estrago depois. Quando vi aquela propriedade ameaçada de novo, eu escolhi controle e transformou pessoas em peças. Sim, a resposta veio sem orgulho. E faria de novo? Cecília demorou. Eu impediria o grupo de cair. Lívia assentiu, ali estava o limite. Cecília entendia o dano, mas ainda acreditava que o resultado podia justificá-lo. Lívia colocou a carta sobre a mesa. Então a gente não tem mais nada para conversar. Cecília olhou para Augusto. E você vai deixar ela levar isso? Augusto respondeu. Não é meu. A mãe deu um riso pequeno. Depois pegou a bolsa. Na porta, parou. Um dia você vai descobrir que abrir mão é fácil quando ainda tem muito. Augusto não respondeu. Cecília olhou para Lívia. Sua mãe teria entendido isso melhor do que você imagina. Foi embora, não derrotada, não pedindo desculpa, só carregando a mesma certeza que tinha criado aquela guerra. E isso era pior do que um pedido de perdão falso. Na semana seguinte, Lívia tentou formalizar a separação imediata de toda a administração comum. A primeira tentativa falhou. A holding contestou a suspensão, alegando que o contrato ainda estava vigente e que qualquer mudança unilateral poderia afetar obrigações existentes. Não havia vitória limpa nem rápida. Durante uma reunião, o advogado de Lívia fechou a pasta. Vai levar tempo, ela olhou para a janela. Quanto? Meses. Talvez mais. E enquanto isso, o documento que Augusto assinou ajuda, mas o conselho ainda pode criar obstáculos. Lívia assentiu. Então a gente continua. Na saída, encontrou Augusto no corredor. Ele não deveria estar ali. O que você está fazendo? Vim assinar outra renúncia de representação. Seu advogado deixou? Ele acha uma péssima ideia.
Finalmente alguém sensato perto de você. Augusto quase sorriu. Eu queria te contar antes de fazer. Por quê? Porque eu cansei de tomar decisão que envolve você sem você saber. A frase ficou entre os dois. Lívia pegou o documento, leu. Isso reduz seu poder de voto em qualquer decisão ligada à minha participação. Sim, sua mãe vai tentar te tirar da presidência. Pode tentar. E você aceita esse risco? Eu criei parte desse problema. O mínimo é pagar uma parte do custo. Lívia devolveu. Não faz isso esperando que eu volte. Não tô esperando. Tem certeza? Augusto demorou. Não, ela ergueu os olhos. Pelo menos foi sincero. Ela assentiu. Eu queria que você voltasse. Só não quero comprar essa volta com sacrifício. Lívia ficou quieta. Augusto continuou. Eu passei anos achando que intimidade era alguém entrando para tomar alguma coisa. Aí eu te coloquei na minha vida exatamente do pior jeito possível. Como parte de uma investigação. Isso não é pedido de desculpa suficiente. Eu sei, e eu ainda não confio em você. Ellie respirou devagar, eu sei. Para de dizer que sabe. Tá, ela quase riu, quase. Eu te perdoo por algumas coisas, Augusto. Ellie não se mexeu, mas não sei se consigo esquecer como começou. Eu não quero que esqueça. E se isso significar que acabou? A resposta demorou. Quando veio, não tinha defesa. Então acabou. Lívia sentiu algo apertar dentro do peito, mas não desviou. Eu vou pedir o divórcio quando a parte patrimonial estiver protegida. Augusto assentiu. Eu vou facilitar, sem cláusula escondida. Você escolhe o advogado. Já escolhi. Claro que escolheu. Dessa vez ela sorriu. Pouco, mas sorriu. Augusto olhou como se quisesse guardar aquilo, não tentou tocar nela. 2 meses depois, Lívia saiu da mansão Ferraz oficialmente. Não levou presentes, não levou joias. Só os livros que comprara, roupas e a fotografia da mãe na fazenda. Marcelo tentou pedir desculpas. Ela ouviu. Não voltou a trabalhar com ele, a relação dos dois não se rompeu, mas mudou de lugar. Pela primeira vez, ele precisava esperar que a filha decidisse quando queria vê-lo. Cecília deixou a presidência do conselho depois de perder apoio interno, não por uma revelação milagrosa, mas porque insistiu numa estratégia que os demais conselheiros passaram a considerar arriscada demais. Augusto permaneceu no grupo, com menos poder, por escolha. A disputa sobre a propriedade continuou em negociação. Lívia descobriu que liberdade não parecia uma grande cena. Parecia acordar num apartamento escolhido por ela e perceber que ninguém tinha deixado contrato algum sobre a mesa. Naquela mesma noite, antes de dormir, Lívia abriu a caixa onde guardava os papéis da mãe. Pela primeira vez, não procurou respostas. Só organizou as folhas por data, colocou a fotografia por cima e fechou a tampa. O telefone vibrou, era uma mensagem de Augusto. O conselho aprovou a retirada da cláusula de administração conjunta. Ainda falta formalizar, mas ninguém vai poder usar nosso casamento para decidir sobre a sua parte. Lívia leu 2 vezes. Começou a escrever obrigada, apagou, escreveu certo, apagou de novo, no fim respondeu. Recebi, Augusto não mudou coração, promessa ou tentativa de conversa. Apenas escreveu. Boa noite, Lívia. Ela pousou o celular. Aquilo parecia pequeno diante de tudo que tinham vivido, mas talvez fosse justamente essa a diferença. Antes, cada gesto de Augusto carregava uma intenção escondida. Agora uma mensagem podia ser só uma mensagem. Lívia apagou a luz, não estava esperando que ele mudasse. Também não precisava decidir naquela noite se acreditava na mudança. Pela primeira vez, o amanhã não vinha com uma assinatura esperando por ela. E essa liberdade valia mais do que qualquer resposta imediata. 6 meses depois, entrou numa cafeteria em São Paulo para encontrar um consultor. O homem ainda não tinha chegado. Augusto estava sentado sozinho perto da janela. Ela viu. Não levantou imediatamente e esperou. Lívia poderia ter ido embora. Em vez disso, caminhou até a mesa. Você está me seguindo? Não, que pena.
Eu estava pronta para chamar a polícia. E você continua simpática, e você continua irritante. Augusto sorriu. Havia algo diferente nele, não mais leve, mais simples. Como você tá? Bem, de verdade. Lívia puxou a cadeira. Você perdeu o direito de fazer segunda pergunta. Justo ela sentou. E você? Aprendendo a não controlar tudo. Deve estar sofrendo. É horrível. Ela riu. Dessa vez sem esforço. O garçom se aproximou. Lívia pediu café. Augusto não falou nada até ficarem sozinhos outra vez. O divórcio sai no mês que vem. Eu sei. Tá arrependido de não ter dificultado? Não, nem um pouco. Eu me arrependo de ter tornado necessário. Lívia olhou para ele. A resposta era boa. Mas boas respostas não apagavam meses ruins. Eu te perdoei, Augusto. Eu sei. Ela levantou uma sobrancelha. Ele corrigiu. Desculpa, você já falou, melhor. Mas perdão não significa volta. Também já aprendi isso. Lívia mexeu a colher no café. E o que significa para você? Augusto pensou. Que eu posso parar de pedir que você pague pelo erro que eu cometi. Ela ficou em silêncio. Depois tirou a colher da xícara. Eu ainda não confio em você como antes. Você nunca confiou em mim antes. Verdade. Então talvez eu tenha uma vantagem. Qual? Posso tentar construir do zero. Lívia olhou para ele por alguns segundos. Não hoje. Augusto assentiu. Tá, e não me espera. Ele deu um pequeno sorriso. Essa parte eu não prometo. Ela terminou o café quando levantou. Augusto também se levantou, mas permaneceu do outro lado da mesa. Nenhum abraço, nenhum beijo, nenhuma promessa. Lívia colocou a bolsa no ombro. Tem um restaurante novo perto daqui. Augusto piscou. Isso é informação ou convite? Ela abriu um sorriso pequeno. Ainda não decidi. E saiu. Augusto não correu atrás. Ficou parado, olhando a porta fechar. E pela primeira vez não tentou transformar incerteza em controle. Do lado de fora, Lívia caminhou alguns metros e olhou para trás. Ele continuava lá, esperando sem exigir. Ela não voltou. Mas também não desviou o olhar imediatamente. Talvez um dia. Não porque uma família precisava de um casamento. Não porque uma fortuna exigia uma assinatura. Só porque, se acontecesse outra vez, seria escolha dos dois. E depois de tudo, isso era o máximo que Lívia estava disposta a prometer. Agora me conta uma coisa. Qual momento dessa história mais te pegou? Quando Lívia descobriu que o casamento tinha sido usado como uma armadilha. Quando Augusto abriu mão do próprio poder sem pedir nada em troca. Ou quando ela decidiu perdoar sem voltar correndo para os braços dele. Me conta também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se você chegou até aqui, se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir hoje que perdão não é a mesma coisa que esquecer. E dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história.